Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, o Senhor nos chama e nos convoca a uma vida de santidade e de pureza. Ao longo desta semana, nós vimos que o Senhor nos chama, e esse chamado parte de Deus. Primeiro fato, Ele nos chamou à vida. E se Deus nos chamou à vida, é porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Então eu não posso recusar este chamado de Deus. Por mais que eu fuja, por mais que eu busque viver as coisas do mundo, a frase que está em moda hoje é: eu quero é ser feliz, o que importa é ser feliz. Mas infelizmente muitas pessoas estão confundindo felicidade com prazer. O prazer pode gerar uma felicidade momentânea, mas passageira. A verdadeira felicidade está em Deus, está em servir a Deus. Por mais que nós possamos, até mesmo dizer: poxa, mas servir a Deus não é fácil. Eu tenho passado por tantas tribulações, perseguições, e dessa forma nós vamos pensando, e muitas vezes, se nós não estivermos firmes na fé e na oração, corremos o risco de abandonar ao Senhor, porque o caminho do discípulo é o mesmo caminho de Cristo, o caminho da cruz. Por mais que você sofra em fazer a vontade de Deus aqui na terra, a sua alegria será plena no paraíso. Todos aqueles que vivem na justiça serão recompensados. Como nós ouvimos no Evangelho, eu não vim para os sãos, mas eu vim para chamar os pecadores. Não é a pessoa sã que precisa de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores.
Jesus sim chama os pecadores, sentam com eles na mesa, mas este sentar com eles transforma a vida de cada um. Jesus nos chama cada um de nós pecadores, mas Ele nos pede para sentarmos com Ele em sua mesa e permitir que Ele transforme a nossa vida. Pois bem, nós precisamos entender que para Deus, ou seja, Deus tem seus critérios para escolher e chamar seus filhos para a missão que Ele escolheu. Veja bem, Deus tem os seus critérios para escolher e chamar os seus filhos para a missão que Ele escolheu. O chamado parte de Deus. E Deus nos envia a uma missão. Muitas vezes, por falta de intimidade com Deus, na vida de oração e na vivência da doutrina da igreja, nós corremos o risco de querer fazer a nossa vontade. E vamos fazendo de conta que não ouvimos o chamado de Deus. Uns Deus chama a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida em comunidade. Outros a constituir uma família. Mas a partir do momento que eu fujo da minha vocação, da vocação que Deus me deu, eu não alcançarei a verdadeira felicidade. E mesmo dentro da nossa vocação específica que Deus nos deu, nós iremos passar por provações, por situações complicadas, por dificuldades. E se não passarmos, é porque tem alguma coisa errada. Mas pior é aquele que foge do chamado de Deus. Deus chama e escolhe para a missão que Ele confiou a cada um. Veja, Deus chama a todos e lhes confia algo. Porém, é um chamado conforme os critérios de Deus. E para a missão que Ele escolheu. Este chamado é conforme os critérios de Deus e para a missão que Ele escolheu. Quando nós queremos aparecer, nós vamos buscando os primeiros lugares, vamos passando por cima de tudo e de todos. Ah, mas é minha vocação, é meu chamado, será? Não importa quem somos, há algo reservado para cada um de nós. Deus nos chamou à vida, primeiramente, porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Veja, Deus nos chama aonde nós estamos, no cotidiano da vida. Veja como aconteceu com Saul. Saul, na primeira leitura, foi assim. Estava ali, trabalhando no dia a dia, cuidando dos seus afazeres. Levi, ou seja, Mateus, também estava lá na coleteria, trabalhando no seu dia a dia, no cotidiano da vida. Foi chamado e ungido por Deus e teve uma missão a cumprir. Saul, rei de Israel, para governar e proteger o seu povo. Levi, o apóstolo Mateus, ungido como apóstolo, para continuar a missão de Cristo.
Veja, na primeira leitura nós temos a escolha de Saul, chamado a ser rei de Israel. E esta escolha, a escolha daquele que seria o chefe de Israel, que seria o rei de Israel, coube ao profeta Samuel. Primeiro nós vemos que o povo de Israel, cansado, vai até Samuel e pede a ele: olha, clame ao Senhor, porque nós queremos ter um rei para nos governar, assim como todas as outras nações. Deus alerta, e através de Samuel fala a eles: olha, já que vocês querem ser como as outras nações, vocês vão ter que enfrentar também as consequências. Vocês que pedem um rei hoje, amanhã vocês vão estar clamando por mim ou seja, murmurando, né, contra o rei que vocês pediram. Então, Samuel vai nesta tarefa difícil e se depara com Saul, onde o próprio Senhor diz a ele: é este. A tarefa difícil de descobrir esta pessoa foi confiada a Samuel. Saul fazia o seu trabalho, estava lá no seu dia a dia, conforme o costume, nem fazia ideia daquilo que Deus tinha para ele. E muito menos, talvez, das lutas e das dificuldades, mas também das bênçãos que Deus iria conceder por meio dele, a partir daquele momento. Deus, quando chama, Ele não nos revela na totalidade o específico da nossa vocação, porque senão nós não seríamos capazes de seguir em frente. Por isso Deus vai, como um conta-gotas, mostrando o caminho para cada um de nós. E assim como Saul no dia a dia trabalhando, Deus também nos chama. E esse chamado de Deus parte da iniciativa de Deus e não da iniciativa humana. E por isso nós somos chamados dia após dia, como católicos apostólicos romanos, a observar e viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Conhecer e viver os 5 mandamentos da igreja. Infelizmente, se eu for fazer a pergunta aqui, talvez uma meia dúzia responderia qual seria o primeiro mandamento da igreja. Né? Então é preciso, né, estudar, conhecer e viver. Se você não sabe quais são os mandamentos da igreja e qual é o primeiro mandamento da igreja não é amar a Deus sobre todas as coisas, porque este é o primeiro mandamento da lei de Deus. Então nós somos chamados a viver a missa dominical, ouvir a missa por inteiro, nos domingos e dia de guardas, confessar-se ao menos uma vez ao ano, comungar ao menos uma vez ao ano para a Páscoa do Senhor, abster-se de carne ou, quando manda a Santa Igreja, a penitência, o jejum, e ajudar a igreja em suas necessidades. Porque a partir do momento que eu for fiel a estes 5 mandamentos, eu terei uma vida de intimidade com o Senhor. E a primeira vocação que o Senhor nos chama é a santidade de vida. Tanto é que a Lumen Gentium, né, documento do Concílio Vaticano II, dedica um capítulo inteiro sobre a santidade dentro da igreja, a santidade que nós devemos viver dentro da igreja. Então está lá no capítulo 5 da Lumen Gentium,
né, este chamado à vocação universal, à santidade que nós somos, né, chamados diariamente. Então, depois, você que não tem esse documento, procure a Lumen Gentium, você encontra na internet, leia, devore, mas principalmente o capítulo 5. Veja, nós somos chamados à existência. Existe um chamado para cada um de nós. Uma verdadeira vocação universal à santidade, que afeta e recai sobre cada cristão em particular. Não somente consta no próprio Evangelho como se dignou a promulgar essa excelsa vocação o próprio Cristo pessoalmente. Aqui estão as suas próprias e definitivas palavras dirigidas a todos os discípulos, sem exceção. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a nossa vocação primeira. Ser perfeito como o nosso Pai Celeste é perfeito. Assim como Deus chamou Saul, assim como Deus, né, através de Jesus ali, o próprio Deus chama Levi, Deus nos chama a qualquer dia, a qualquer hora e em qualquer lugar. E Ele nos chama primeiramente à santidade de vida. Por isso nós somos chamados a uma vida de intimidade com Deus, na oração pessoal, na oração comunitária, na adoração, na vivência da Eucaristia, buscar a confissão sempre que necessário. Porque se eu estou em pecado mortal, eu barro a graça de Deus. E não adianta clamar ou pedir. Deus pode até ouvir a nossa oração para nos levar à salvação e à mudança de vida. Mas é preciso mudança radical. E pecado mortal é desobedecer às leis eternas. É não viver aquilo que o Senhor nos pede, é não viver, né, de forma pura os mandamentos de Deus. E se eu estou em pecado mortal, é preciso buscar a reconciliação. Então Deus nos chama primeiramente à santidade de vida, e para que eu seja santo, é preciso trilhar os passos de Jesus. Romper com as coisas mundanas, romper com as coisas que nos afastam de Deus e trilhar um caminho de santidade. Repito, Deus nos chama a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, e chama para uma missão que tem a ver com a salvação. Não é para que eu possa me aparecer, mas é para a salvação do outro. Eu, como discípulo, preciso diminuir e o Senhor precisa crescer. Ir ao encontro das pessoas e situações que crescem a cada dia. Pessoas envolvidas com drogas, pessoas que se afastam da fé por causa do contra-testemunho, pessoas que estão na rua, não têm onde morar, pecadores públicos que precisam ser evangelizados porque não conhecem a palavra de Deus, e assim sucessivamente. Nós somos chamados à missão e a levar a salvação a todos. Por isso nós precisamos trilhar um caminho de santidade, um caminho de pureza, um caminho de vivência sacramental, de vivência daquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana nos ensina. E por isso nós temos vários manuais de santidade, assim como eu citei agora há pouco a Lumen Gentium. Deus nos chama para levar a salvação aos outros. Ser discípulo missionário de Jesus Cristo é ter a coragem de dizer sim ao chamado de Deus e abandonar as coisas mundanas. Até mesmo você que acaba de chegar na casa da sua mãe, depois de uma noite de prostituição, Deus está te chamando. Deus transformou a vida de Saul, transformou a vida de Levi, de Mateus, e Ele quer transformar a nossa vida.
Ele quer nos tirar do comodismo. Ele quer tirar do modismo atual. Ele quer que nós sejamos santos. Ele não quer que nós nos percamos nesta vida medíocre de pecado que nós levamos. É preciso buscar a santidade de vida. Ou santos ou nada, Jesus está voltando. E a cada dia que passa, isso fica mais claro. E se você não consegue perceber os sinais dos tempos, é porque você já não leva mais uma vida digna de cristão. E você não está fazendo por merecer este nome que você recebeu no seu batismo. Se nós cruzarmos o braço, se não rezarmos, se não vivermos os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, a doutrina da igreja católica apostólica romana, daqui uns dias, o único direito que nós teremos é ficar trancados e calados na sacristia. Isso não vai demorar muito. Assim como lá na China, a única religião permitida é o catolicismo nacional, onde o governo, ele quem manda. E ai daquele que não viver, e aqueles que buscam viver um cristianismo correto, corre-se o risco, assim como muitas igrejas estão sendo demolidas. Assim como muitos querem interpretar a Bíblia segundo o seu modo. Nós precisamos tomar cuidado. Ou nós vivemos os mandamentos de Deus e a doutrina da igreja, ou nós vamos para o fogo do inferno. E a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. E por isso hoje Ele nos chama à santidade de vida. E por isso nós devemos ter o coração atento a este chamado, a esta transformação. Que você possa mesmo abrir o seu coração e acolher este chamado de Deus, primeiramente à santidade. Para que você possa sair do comodismo e viver verdadeiramente como católico, como cristão. Se você não sabe como trilhar um caminho de santidade, aqui está um manual. É um resumo, Ser ou não ser santo, eis a questão. Compêndio da obra Teologia de la Perfección Cristiana, de Antônio Rui Marins. É um resumo de um livro de mais de 1000 páginas. Está aqui um pequeno manual de santidade. Que nós sejamos santos para atrair todos aqueles que estão no pecado para uma vida de verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.